Olá, hoje nós vamos estudar vocação hereditária e também excluídos da sucessão. Dois temas, dois capítulos do Código Civil. Primeiro tema, vocação hereditária. Primeiro tema, vocação hereditária, também chamada de capacidade para suceder. Vocação hereditária, também chamado de capacidade sucessória, capacidade para suceder. Esse capítulo, vocação hereditária, está no Código Civil, nos artigos 1798 até 1803. 1798 até 1803. O que é a vocação hereditária? A vocação hereditária também é chamada de capacidade sucessória ou capacidade para suceder. O que significa isso? Nada mais é do que falar no Brasil quem que pode receber herança, quem que pode receber legado. Ou seja, quem que pode receber patrimônio deixado pelo morto, pelo testador, pelo autor da herança. Né? A pessoa morreu, deixou um patrimônio de herança ou até em testamento, quem que vai poder receber esse patrimônio do falecido? Quem pode receber tem vocação hereditária, tem capacidade sucessória, tem capacidade para suceder. Tanto faz, portanto, falar vocação hereditária, ou falar capacidade sucessória, ou falar capacidade para suceder. Todas as expressões são equivalentes, são iguais, têm a mesma ideia. São as pessoas que podem, de alguma forma, receber herança do falecido. Então, essa é a pergunta que a gente responde nesse capítulo, que o Código responde nesse capítulo. Quem pode receber herança no Brasil? Quem pode receber legado no Brasil? E a resposta inicial a regra geral é as pessoas. Quando eu falo as pessoas, eu falo no sentido jurídico, no sentido técnico. As pessoas naturais e as pessoas jurídicas. As pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas, e as pessoas jurídicas. Porque quando eu faço um testamento, eu posso deixar meu patrimônio para uma pessoa jurídica? Sim, muito comum. Deixar para uma fundação, a pessoa faz um testamento, deixa para a creche, para o asilo, para a igreja. É muito comum se deixar patrimônio em testamento para pessoa jurídica. Lembrando que todas as igrejas são pessoas jurídicas, todas as instituições de caridade são juridicamente constituídas como pessoas jurídicas. Então, sem qualquer problema, se deixar via testamento para pessoas jurídicas. E pessoas naturais também, claro. Essa é a regra. Então, quem pode no Brasil receber patrimônio são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Mas aí nós temos várias questões que nós temos que enfrentar. Primeira delas, os animais. Os animais podem receber herança? Podem receber patrimônio do morto? E a resposta é não. Os animais não podem receber herança. Tá? Existem países no mundo em que isso é permitido. Você deixar em testamento patrimônio para o seu cachorro, para o gato, para animais de um modo geral. No Brasil, tecnicamente, juridicamente, os animais são bens móveis da espécie semoventes. Lá na parte geral do Código Civil, a gente estuda os bens móveis, a classificação dos bens móveis. E os bens móveis são divididos em bens móveis em sentido estrito e bens móveis semoventes. Os bens móveis em sentido estrito são aqueles que precisam da ação humana para movimentar de lugar. Uma cadeira, uma mesa, um sofá, são bens móveis em sentido estrito. E os bens móveis semoventes, o nome já está dando a dica. Semovente é uma palavra só, mas a ideia já está dada dentro da palavra. Ele se move, se movimenta sozinho. Então, são os animais, é o cachorro, o gato, o cavalo, que são animais, os animais, de um modo geral, são bens móveis da espécie semoventes. Ora, no Brasil, então, um bem móvel não pode ser dono de outro bem móvel. Um animal não pode ser dono de uma casa, de um terreno, e assim por diante. Então, no Brasil, não é possível deixar bens para animais. Isso não é possível. Muito bem. Vamos aprofundar, então, na vocação hereditária. Dadas essas regras gerais iniciais, vamos entrar nos detalhes. Primeira regra importantíssima é a seguinte: quais as pessoas naturais na sucessão legítima, já estudamos isso, o que é sucessão legítima? Sucessão legítima é a sucessão quando a pessoa morre sem deixar testamento, sem deixar codicilo. Na sucessão legítima,
em que o morto não deixou nem testamento nem codicilo. Na sucessão legítima, quais as pessoas naturais que podem herdar? A pessoa jurídica só vai herdar via testamento ou codicilo, mas na sucessão legítima só as pessoas naturais. Quais as pessoas naturais? Todas as pessoas naturais? Não, tem uma restrição. Então a resposta a essa pergunta é: na sucessão legítima, o morto não deixou nem testamento nem codicilo. Na sucessão legítima, as pessoas naturais devem estar nascidas ou pelo menos concebidas no momento da morte, no momento da abertura da sucessão. Então, quando a pessoa morreu, o herdeiro precisa estar vivo ou pelo menos concebido, precisa ser nascituro pelo menos. E aí o nascituro, então, chegou a respirar, chegou a nascer com vida, ele herda. Mas, olha só que interessante, como que fica a situação de uma pessoa que não seja nem viva, não esteja viva, nem concebida no momento da morte, no momento da abertura da sucessão? Aí não tem direito sucessório. Não tem direito sucessório. Fala, professor, mas se ele não está vivo, se ele está morto, não é herdeiro. Claro, estudamos isso até na outra aula, quando falamos da comoriência e da premoriência. O morto não herda. Alguém pode herdar por ele, os filhos podem herdar por representação, mas o morto não herda. É bem verdade. Então, o morto realmente não herda. Essa regra está confirmando que é aquilo que a gente já estudou lá na comoriência e na premoriência, e na divisão da herança da comoriência e premoriência, na outra aula. Mas nós temos uma outra situação que vai poder surgir. E aí, o caso da inseminação artificial pós-mortem. Hoje, é perfeitamente possível se congelar sêmen, por exemplo. O homem congela sêmen e, após a sua morte, é utilizado o sêmen do marido morto para a viúva fazer a inseminação artificial após a morte do marido, pós-mortem, né? Pós-mortem. Ora, se a inseminação é pós-mortem, após a morte do marido, como é que fica esse filho que vem a nascer? Ele é filho biológico do falecido e não vai ter direito à herança? Então, pela letra da lei, não tem direito à herança. Então, hoje, se cair no exame de ordem, se cair no concurso, como já caiu, quem que pode herdar na sucessão legítima? Quem pode herdar na sucessão legítima? As pessoas vivas e as já concebidas no momento da abertura da sucessão. Se não tiver nem vivo, nem concebido pelo menos, nascituro, e chegou então nascitura a nascer com vida, aí se ele não tiver nem vivo, nem pelo menos concebido, não tem direito à herança, não tem direito à herança. Então, pela letra da lei, o filho biológico do morto, mas que foi concebido só após a morte do pai, não tem direito à herança. Não tem direito à herança. Tá aí um tema interessante para fazer um trabalho de conclusão, um trabalho de pós-graduação, porque é algo que é para se discutir, né? Fazendo um parênteses aqui, hoje, por enquanto, se cair no exame de ordem, concurso, como já caiu, você vai responder isso, tá? Então já cai teste ainda por cima. Se caiu o teste, você responde o que está na lei, acerta o teste, passa no exame de ordem, passa no concurso. Mas é algo que está começando a se discutir. Afinal de contas, o direito à herança é garantido constitucionalmente. Artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, nós já estudamos isso também em outra aula. Ora, será que é possível retirar o direito à herança de um filho biológico só porque ele nasceu de uma inseminação artificial pós-mortem? Né? É algo interessante para se discutir. Alguns doutrinadores estão começando a discutir essa possibilidade de que, eventualmente, esse artigo 1798, dá uma lida em casa sobre isso, 1798 do Código Civil, esse artigo seria inconstitucional, tá? Mas, por hora, tá aí o artigo, não foi declarada a sua inconstitucionalidade, ele está sendo aplicado, cai até em prova, então, vamos continuar aplicando aí, especialmente em concursos, exame de ordem. Por enquanto, é isso que nós temos na legislação. Então,
Na sucessão legítima, nós aplicamos o 1798 do Código Civil, tá? Tem que estar nascido ou pelo menos concebido. Mas vamos fazer uma outra pergunta, mas que ela é igual no seu conteúdo, mas se refere agora à sucessão testamentária. Eu fiz a pergunta da sucessão legítima. Sucessão legítima. Vamos para a sucessão testamentária. Na sucessão testamentária, quem que pode receber herança, quem que pode receber legado, tá? As pessoas jurídicas podem, as pessoas naturais podem também. As pessoas naturais vivas ou já concebidas também podem. Então, na sucessão testamentária, quem tem vocação hereditária são as pessoas naturais, concebidas e já vivas, as pessoas jurídicas também, que na sucessão legítima não, né? Testamento você pode incluir uma pessoa jurídica para ser seu herdeiro ou seu legatário, então pessoas naturais e pessoas jurídicas. Essas pessoas naturais, elas devem estar vivas, concebidas, mas aí vem uma pergunta a mais, vem uma questão a mais. Na sucessão testamentária, a pergunta é a seguinte: na sucessão testamentária, é possível deixar bens em testamento para a prole eventual? Para a prole eventual, ou seja, a prole eventual é a pessoa que ainda não foi nem concebida. É possível deixar bens para a prole eventual? Dá um exemplo dessa pergunta. Vamos supor que eu tenho uma irmã que não tem filhos, tá? E eu também, vamos supor que eu não tenha filhos. E aí eu faço um testamento, escrevendo o seguinte: quando eu morrer, deixo meu patrimônio para os futuros filhos da minha irmã, para a prole eventual da minha irmã. Então, olha só, se eu estou deixando para os futuros filhos da minha irmã, ela não tem filhos, tá? Isso, primeira pergunta, é possível essa cláusula testamentária? Resposta sim, sem qualquer problema. No momento que eu faço o testamento, eu deixo bens para a prole eventual da minha irmã, sem qualquer problema. Esse testamento é válido, ninguém discute isso. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Mas vamos complicar um pouquinho essa pergunta. Vamos supor que o testador venha a morrer, o testador morreu, e a irmã nem grávida está. Não tem filhos, não está grávida. Cadê a prole eventual? Prole são filhos. Eventual porque vão nascer ainda, ou vão ser concebidos ainda. Quer dizer, a minha irmã nem grávida está. Tá? Não tem filhos, nem não está grávida. Essa prole eventual, ela tem um prazo para nascer? Ela tem um prazo para engravidar? Tu percebe? O testador morre. O testador deixa em testamento que o patrimônio dele vai ficar para os futuros filhos, para a prole eventual da irmã dele. Só que a irmã nem tem filhos, nem não está grávida. Qual que é o prazo que tem que se esperar? Ou não tem prazo? E a resposta é: tem um prazo sim. O Código Civil, nesses casos, estabeleceu um prazo de 2 anos da morte, da abertura da sucessão. A minha irmã, no nosso exemplo, tem 2 anos para a concepção, não para ter filho, para a concepção. 2 anos para a concepção. Então, se a minha irmã em 2 anos engravidar, e aí tiver filhos, mesmo que passe de 2 anos, mas se tiver esse filho da gravidez que surgiu no prazo de 2 anos, essa prole eventual tem direito sim à herança. Então, a prole eventual tem direito a receber bens da sucessão testamentária, do testamento, desde que ocorra a concepção no prazo de 2 anos da abertura da sucessão. No prazo de 2 anos da abertura da sucessão. Dá uma lida em casa sobre isso nos artigos 1799, mas especialmente no artigo 1800 do Código Civil. Caiu essa questão num concurso da magistratura, um concurso para juiz de direito, primeira fase do concurso da magistratura, magistratura de São Paulo, caiu um teste falando desse prazo de 2 anos para a sucessão testamentária receber bens. E aí a resposta era 2 anos
da abertura da sucessão que existe para a concepção, tá? Não para nascer, basta que tenha a concepção. Então, tá aí a resposta, tá aí a nossa resposta à questão da vocação hereditária na sucessão testamentária, na sucessão testamentária, tá? 1799 e 1800 do Código Civil. Próxima regra, ainda dentro de vocação hereditária. Existem algumas pessoas que são proibidas de herdar, de receber herança, de receber bens em testamento. Essas pessoas proibidas de receber bens em testamento, de receber herança, elas estão previstas em dois artigos, 1801 e 1802 do Código Civil. 1801 e 1802 do Código Civil. Perceba nesses artigos, nesses dois artigos, em que estão proibidos de ser herdeiros ou legatários, essas pessoas não é que elas são proibidas sempre de receber herança ou legado, tá? Elas são proibidas naquelas circunstâncias, tá? Naquelas circunstâncias. Vou dar exemplos. Um tabelião do tabelionato de notas. Ele pode fazer um testamento público? Claro que ele pode. Mas ele não pode funcionar no mesmo testamento, é claro, como testador e como tabelião. Ele não pode atestar a própria boa-fé dele, a própria manifestação livre e consciente. Ele não pode funcionar na mesma escritura pública como testador do testamento dele e também tabelião. Tem que ser feito, então, em outro tabelionato de notas, porque ele não vai funcionar naquele testamento ao mesmo tempo como tabelião e também testador. Então, não é que ele não pode, um tabelião do tabelionato de notas, fazer testamento público. Ele não pode naquelas circunstâncias. Dou outro exemplo. Outra proibição. Vamos supor que algum parente seu esteja fazendo um testamento e queira que você seja um herdeiro desse testamento, um herdeiro testamentário. Vai deixar lá uma porcentagem do patrimônio dele em testamento para você. Então, você vai ser um herdeiro testamentário. Herdeiro porque recebe uma porcentagem e testamentário porque por conta de um testamento. Então, é chamado de herdeiro testamentário, como nós também já estudamos em outra aula. Muito bem. Só que esse seu parente, além de querer colocar no testamento dele, você como herdeiro testamentário, te convida para ser testemunha do testamento. Veja, você pode ser herdeiro testamentário? Pode. Você pode ser testemunha do testamento? Pode também. Mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Entenderam? Então, não é que você está proibido de ser herdeiro, nem está proibido de ser testemunha do testamento. Mas você não pode funcionar ao mesmo tempo, no mesmo testamento, como herdeiro testamentário e testemunha testamentária. Não, é uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então, essas proibições do 1800 e 1802 são assim. São nessas circunstâncias existe uma proibição, tá? Não é para qualquer situação, mas nessas circunstâncias não pode ao mesmo tempo ter essas duas, exercer essas duas funções, ou estar nessas duas situações ao mesmo tempo, tá bom? Então são essas as proibições para as pessoas serem herdeiras ou testamentárias. Mudando ainda de tema, mas dentro de vocação hereditária, vamos para o recebimento da herança por parte da concubina e por parte do filho da concubina. Pergunta que eu faço agora. Um homem casado, por exemplo, um homem casado tem um relacionamento extramatrimonial com uma outra mulher, que tecnicamente o Código Civil chama de concubina. E essa concubina tem um filho. O filho da concubina pode receber herança daquele homem casado? O filho da concubina pode receber herança? Eu não falei se ele é filho ou não desse homem casado, tá? Então, a pergunta que a gente faz agora é: o filho da concubina pode receber essa herança daquele homem casado que mantém o relacionamento com a mãe, né, com a concubina?
E olha que eu não falei se ele é filho ou se não é filho. Então vamos por partes para responder essa pergunta. Primeira parte da resposta. Se ele é filho desse homem casado, ele pode receber sim. Por quê? Porque se o homem casado teve um filho com a concubina, ele está fazendo um testamento deixando bens para o próprio filho. Ora, se ele está deixando para o próprio filho, não interessa se é filho da esposa, se é filho da concubina, é filho, tem direito e ponto final. Então, se esse filho da concubina é filho do próprio testador, desse próprio homem aí casado, não tem problema, porque ele está deixando o patrimônio para o próprio filho. Entretanto, se o filho da concubina não é filho dele, a lei proíbe. Então, se o filho da concubina não é filho dele, a lei proíbe de deixar bens, seja para a concubina, seja para o filho da concubina, desde que não seja filho do próprio testador. Então, a resposta a essa pergunta é: se não é filho do testador, a lei proíbe, deixa de bens em testamento, né? Deixar bens em testamento, também chamado de deixa de bens em testamento, para o filho da concubina, desde que não seja filho do testador, e também proíbe deixar bens para a própria concubina. Normalmente, quando eu dou isso em sala de aula, me perguntam assim: Cristiano, mas e a parte disponível, né? E a parte disponível? Afinal de contas, ele não pode deixar, já falei também em outra aula, eu não posso deixar para quem eu quiser a parte disponível. A parte disponível deixo para quem eu quiser. Deixo para o asilo, para a creche, para uma instituição de caridade qualquer que eu goste, para a igreja, para um parente que eu queira. Eu não posso a parte disponível deixar para quem eu quiser? Não é verdade? Mesmo assim, eu não posso deixar para a concubina ou para o filho da concubina? Não. Não pode deixar nem a parte disponível. Por que não pode deixar nem a parte disponível? Porque é uma exceção. A lei expressamente proíbe. Então, a gente diz assim, está lá no Código Civil, no artigo 1803, e também no 1801, inciso 3º, ambos do Código Civil. 1801, inciso 3º, e 1803 do Código Civil. Então, a gente diz assim, para deixar a resposta completa. Eu posso deixar a parte disponível para quem eu quiser, salvo se a lei expressamente proibir. Né? Se a lei expressamente proibir, aí eu não posso deixar. Então, eu deixo para quem eu quiser, salvo se a lei expressamente proibir. Salvo se a lei expressamente proibir. Tá bom? Pergunta aqui do Rodrigo: a doutrina restringe somente para os filhos biológicos ou filhos de criação podem receber também? Rodrigo, filho é filho. Se é filho adotivo, filho biológico ou filho socioafetivo, popularmente chamado, como você falou, de filho de criação, que a doutrina, a jurisprudência chama de filho socioafetivo, filho é filho, tem direito. Então, se configurou uma filiação socioafetiva, passou a ser filho. Ora, se passou a ser filho, que popularmente se chama de filho de criação, e juridicamente nós chamamos de filho socioafetivo, passou a ter filiação socioafetiva, passou a ser filho, então aí é possível deixar assim, sem qualquer problema, tá? Então, filho é filho, tem direito, não interessa se é filho com a esposa, se é filho com a concubina, biológico, adotivo, filho socioafetivo, passou juridicamente a ser considerado filho ou filha, tem direitos iguais a qualquer outro filho. Tá? Então tá aí nosso tema de vocação hereditária. É esse daí, tema de vocação hereditária, nosso primeiro tema da aula de hoje. Primeiro tema da aula de hoje. E agora nós vamos para o outro tema. Terminamos esse tema e vamos agora para um outro tema, para um segundo tema da nossa aula de hoje. Mudamos de capítulo do código e vamos para o tema da indignidade. O tema é indignidade. Portanto, terminamos vocação hereditária, vamos para um outro capítulo. Mudamos de tema, outro capítulo, outro tema. Indignidade, também chamado de excluídos da sucessão,
excluídos da sucessão. Os excluídos da sucessão, também chamado de indignidade, está lá nos artigos 1814 até 1818. 1814 a 1818 do Código Civil. Esse tema, e tem duas expressões que nós nos referimos ao tema: excluídos da sucessão e também indignidade. As duas formas estão corretas. Eu vou dar o conceito daqui a pouco, mas só para começar a entender, então, a matéria de excluídos da sucessão e também chamado de indignidade. O exemplo mais fácil de lembrar, mais famoso de lembrar, que saiu em todos os jornais, né? Não estou sabendo isso do processo, mas estou sabendo isso dos próprios jornais, saiu isso na imprensa de um modo geral, e até hoje sai, é o caso da Suzane Richthofen. O caso da Suzane Richthofen, que ela matou os pais. A gente pode dizer que ela matou os pais porque ela já foi condenada, inclusive, pelo Egrégio Tribunal do Júri. No júri, ela foi condenada pelo homicídio dos pais, então há uma condenação que foi na imprensa toda divulgada. Muito bem. Quando uma pessoa mata os pais, é o caso da Suzane Richthofen, fora o aspecto criminal, do crime que ela cometeu, foi condenada, cumprindo pena e assim por diante. Aqui no direito civil tem um reflexo. E qual que é o reflexo no direito sucessório para o caso de alguém matar ou tentar matar os pais? É a exclusão da sucessão. Então podemos usar esse exemplo. O reflexo, alguém mata ou tenta matar os pais dolosamente, não o crime de homicídio culposo, mas o crime de homicídio doloso, a consequência jurídica é a perda do direito à herança. Perde o direito da herança. Porque esse herdeiro, o filho, a filha, passa a ser considerado um herdeiro indigno. É considerado herdeiro indigno, o que nós chamamos de indignidade. Indignidade. Também chamado de exclusão da sucessão. Esse herdeiro indigno, então, tem como consequência jurídica a perda de toda a herança, inclusive a legítima. Inclusive a legítima, ilegítima e par disponível, tudo. E fica proibido de receber qualquer herança, seja legítima, seja par disponível, ou seja, perde tudo, toda a herança do falecido. Por quê? Porque praticou um dos atos previstos em lei de indignidade. Um dos atos previstos em lei de exclusão da sucessão. Tá? Então, ao praticar esse ato, ele é excluído, esse herdeiro, essa herdeira, é excluída da herança, da vocação hereditária, portanto. Cuidado, gente. Mesmo antes de eu dar o conceito, da gente aprofundar nessa matéria de indignidade, não confundam indignidade com deserdação. Existe deserdação no Brasil? Existe. Nós vamos estudar isso em outra aula, no momento oportuno. Existe deserdação no Brasil. Só que a deserdação, ela existe via testamento. Ela só acontece através de um testamento. A pessoa está viva, faz um testamento e deserda o filho. E a deserdação, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, no Brasil ela só é possível nas hipóteses previstas em lei. Tá? Mas a deserdação tem que ter um testamento. Eu tenho que fazer um testamento, ó, estou deserdando, aí eu deserdo. Tá? Então o pai que está vivo, ele vai deserdar o filho, por exemplo, em algumas hipóteses que a lei permita. Isso nós vamos estudar em outra aula. A aula de hoje nós não estamos falando de deserdação. Isso tem que tomar cuidado, porque com o caso da Suzane Richthofen, nós vimos, eu cheguei a ler em jornais de grande circulação, jornais de renome, confundindo indignidade com deserdação. São duas situações distintas que estão no Código Civil em capítulos distintos, em momentos distintos, em artigos distintos, com raciocínio totalmente diferente da indignidade para a deserdação. Então vamos deixar a deserdação para outra aula, que não é deserdação, não é a aula de deserdação. É a aula de indignidade. E o que o caso da Suzane Richthofen é exemplo de indignidade.
praticou um ato de indignidade e, como consequência, perde o direito de receber toda a herança, que também é chamado de exclusão da sucessão. Muito bem, dada essa introdução da matéria de indignidade, podemos chegar no conceito de indignidade, também chamado de exclusão da sucessão. Conceito: indignidade é a pena civil, que priva do direito à herança, o herdeiro ou legatário, que cometeu um ato previsto em lei de exclusão da sucessão. Repito, indignidade é uma pena civil, uma punição civil, uma sanção civil. Além do aspecto e da esfera criminal, a pena criminal lá, a condenação criminal, aqui tem uma punição civil, uma pena civil. Então a indignidade nada mais é do que uma punição civil, sim. É a pena civil que priva do direito à herança, ou seja, retira a herança, né? Priva do direito à herança, o herdeiro ou legatário que cometeu um ato previsto em lei de indignidade, de exclusão da sucessão. Então está aí o conceito de indignidade, vamos aprofundar nessa matéria de indignidade. Percebam aí no conceito que eu falei no finalzinho, que é a prática de um ato previsto em lei. Então a indignidade só vai se configurar se a pessoa pratica um ato previsto em lei. São só nas hipóteses da lei. E quais são as hipóteses da lei? Estão lá no artigo 1814. As hipóteses de indignidade estão no artigo 1814. Só no artigo, portanto. Todas as hipóteses de indignidade estão em um único artigo, que é o 1814. O que diz lá o 1814? São 3 situações, são 3 incisos. Primeiro inciso, trata do homicídio, do crime de homicídio. Tá? O que eu gostaria de destacar aqui no primeiro inciso? O crime de homicídio é o homicídio doloso, consumado ou tentado. Então, tanto o crime de homicídio doloso consumado, quanto o crime de homicídio doloso tentado, configura indignidade. O homicídio culposo, não. Então, se o filho está dirigindo o carro e o pai está do lado, e o filho está dirigindo em alta velocidade, perde controle do carro, bate o carro e o pai morre. Ele cometeu homicídio? Sim. Ele cometeu homicídio, mas culposo, não doloso. Tá? Ele responde pelo crime de homicídio culposo, mas não pelo crime de homicídio doloso. Nesse caso, ele ainda vai receber herança? Ele vai receber herança porque a exclusão da sucessão só acontece no homicídio doloso. Outro cuidado que tem que tomar aqui no primeiro inciso se refere ao finalzinho do inciso. Tá? Vamos imaginar que o filho se dê muito bem com o pai, gosta do pai, se dê bem com o pai, mas acaba matando a segunda esposa do pai. O pai divorcia da mãe desse filho e acaba casando de novo com uma outra mulher, que é a madrasta desse filho. E esse filho, apesar de gostar do pai, não se dá bem com a madrasta e vai e mata a madrasta. Nesse caso, ele perde a herança do pai? Resposta sim. Porque ao matar o cônjuge, a companheira, o companheiro do pai, da mãe, então isso é uma hipótese de indignidade. É o que está lá no finalzinho do primeiro inciso. Cuidado, muito a pegadinha de exame de ordem concurso nesse finalzinho do primeiro inciso. Está dizendo assim, praticar crime de homicídio, crime de homicídio doloso, tentado ou consumado, contra cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, o cônjuge ou companheiro contra ascendente ou descendente também configura indignidade. Então, o homicídio contra o cônjuge do pai e da mãe, né, acarreta, sim, a exclusão da sucessão.